Fala pessoal, vamos seguir com o nosso projeto. Foi aí uma luta aí no e-mail, chegou muitos e-mails depois que eu postei aí, eu acho que essa semana atrás, né? Eu postei aí um vídeo sobre Tkinter que muita gente critica o módulo, né, Tkinter, né, que vem instalado, que é a nossa interface gráfica instalada já no Python, né? Então teve muita gente aí falando, não dá para fazer isso, principalmente uma tela indecente para mobile, tá? Então a gente vai fazer uma telinha aqui bacana que você pode adaptar ela para mobile, né? Ou outra coisa qualquer, aí vai da sua criatividade, tá, pessoal? Bom, é coisa simples, é como eu disse, se você não tem conhecimento nenhum, pode ser qualquer ferramenta, qualquer linguagem, qualquer framework, você não vai conseguir fazer nada. Se você tem um conhecimento mais ou menos, você pode implementar, tá? A palavra correta é implementar. Aí sim você consegue fazer algo importante. A gente também recebeu muitos e-mails pedindo para fazer alguma coisa em Flask atualizado. Eu também vou fazer um projetinho que você vai conseguir iniciar e finalizar junto comigo. Por isso eu preciso que você deixe a sua inscrição aí se você não é inscrito ainda, e assim, né, incentiva a gente poder trabalhar com estes projetos sempre atualizado aqui, conforme aí a base de pedido, tá? Não tenho tempo para ficar aí fazendo muita coisa, mas se vocês ajudar a compartilhar, né, o crescimento do canal, isso aí ajuda a gente a pôr um pouquinho de tempo aqui e passar conteúdo como este aí para vocês. Então sua inscrição aí é importante para a gente. Bom, como sempre eu vou usar aqui o Tkinter, a gente vai fazer uma telinha bacaninha para celular, né, para você adaptar para na parte mobile, né? Tem o Kiwi, né, que é muito importante aí, muito bacana para trabalhar com aplicativo mobile, mas eu vou fazer uma telinha aqui só para aqueles mesmo que mandou e-mails aí meio críticos, né? Então você vai fazer uma comparação que é possível fazer sim qualquer coisa com o Tkinter. Então eu não vou falar que ela é a melhor de todas, mas é a melhor é aquela que te atende o teu pedido, né? Você sabendo manipular ela com certeza, né? Então eu tenho uma pasta na raiz aqui com alguns ícones que eu já coloquei aqui para adiantar para a gente. Por exemplo, aqui tem uma imagem, aqui tem um ícone aqui para a gente colocar, tem um coisa de menu que a gente vai ter o menu, e aqui um botão fecha. Ele não está aparecendo porque ele é preto também. Bom, para iniciar, vamos lá então, vamos criar aqui um arquivo. Vou colocar mesmo desta forma aí, app.py, ok? Bacana. Principalmente aqui, né, pessoal, muita gente começa a errar por aqui. Vamos importar aqui, né, o nosso Tkinter, pode ser desta forma, stk, e vamos fazer também o seguinte, vamos importar tudo from Tkinter, né, importamos tudo desta forma. Aí tem eu li uns comentários aí, qual é a diferença do TTK desta forma para quando eu peço tudo isso aqui. Isso aqui, pessoal, para que você tenha uma ideia mais ou menos, por exemplo, aqui from Tkinter importa tudo, eu quero que importa tudo, mas aí você vem e fala, por que você usa o TTK? Eis a questão, tem alguma coisa que você não encontra no Tkinter, tá? Desta forma, vamos supor assim, eu tenho duas caixas, né? Duas caixas, eu tenho 10, como eu digo assim, hein?
Vamos supor assim, eu tenho uma caixa, ok. Eu tenho uma caixa ali dentro, certo? É meio complicado para fazer essa comparação aí, mas é basicamente isso aqui. Por exemplo, aqui eu pegando do TTK, tá? TTK, eu tenho a Triview aqui. E aqui, quando eu importo aqui, eu importo tudo que tem aqui, mas ele não tem o TTK, ele não, ou seja, ele não traz o Triview quando eu coloco isso aqui. Então eu vou em outro nível dele, do módulo, e puxo este TTK que me traz a Triview, certo? Basicamente é isso aí, para que vocês entendam, tá, pessoal? É bom ler documentação para vocês entenderem. Ok, vamos continuar. Então, primeira coisa, a gente vai atribuir, né? Eu vou colocar, pode ser app mesmo, vai ser igual que atk.t maiúsculo K. Ok, bacana. Isso aqui tá bem padrãozão, né? Vocês já estão por dentro disso aí. Então pegamos um título aqui e passamos qualquer coisa aqui. Por exemplo, vou colocar assim, tela de mobile em Tkinter. Pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum. Ok, eis a questão. A gente precisa também de um app ponto. Eu preciso configurar uma cor padrão. Então vou colocar um config aqui e vou colocar uma cor, já especificar esta cor do background dele. Vai ser igual, podemos colocar desta forma. Vou colocar aqui um gray 30, que é uma cor bem bacana, tipo uma cor de uma tela modal, tá? Que ele vai fazer o efeito, né, da esquerda para a direita. A gente vai ter um menuzinho ali, então vamos usar essa cor aí. Bom, eu preciso da geometria, que é o tamanho da minha janela, né? Então, geometry, e passamos aqui, por exemplo, uma tela de celular, uns 400 por 600 por aí de altura. Eu creio que fica legal. Bom, vamos atribuir o nosso ícone. Então, vou usar aqui o icon, tem o icon bitmap, tá? Pode ser ele. E aqui eu trago o meu ícone. O ícone já está lá dentro da nossa pasta raiz, que se chama logo.ico, icon, tá? Desta forma aí, ok. Aqui eu vou simplesmente fechar o nosso main loop, não é isso? Ok, perfeito. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Se eu pedir para rodar isso aqui, vamos verificar se isso aí já vai funcionar, se vai abrir uma tela aqui para a gente. Aqui eu escrevi Gray 30. O que está de errado aqui? BD, não é BD, é BG de background. Vamos lá. E já temos aí a nossa tela aí perfeita. O nosso ícone, tá aqui o nosso título e por aí vai, tá, pessoal? Então, basicamente já temos uma tela aí na proporção específica ali que a gente colocou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma navbar aqui e um menu aqui. Quando a gente clicar em algum botão, ele abre, traz aqui algumas informações para a gente. Tá? Que é aí padrãozão que quando você usa um website na tela de um celular, ele tem esta proporção aí, né? Que é o mídia, né? Ok, perfeito. Vamos configurar algumas cores para o nosso projeto. Eu já vou colocar aqui, ó, cor, que vai ser igual. Criamos aqui um dicionário de cores, que a gente pode usar ele em todo o nosso projeto, certo, pessoal? Então, fica bacana isso aí. Ok, então para isso aí já vou fazer desta forma e vou pedir aqui que eu tenho uma cor preta. Se você não sabe, tá, pessoal, pode pegar na tabela de cor, tá, e colocar aí. Então vai ser igual, dois pontos desta forma aí, aspas novamente, e aqui a gente coloca, né? Se eu não me engano, a preta é 25, 25, 20,
7 e 26, é isto mesmo, não é isto? Ok, aqui a gente pode fazer para demais. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a gente pode ter uma purple, que é roxo, é bacana também. A purple, se eu não me engano, é 800080. Creio que é isso. Podemos ter mais cores. A gente pode ter uma aqui, por exemplo, branca, né? Então vamos pôr white, que é tudo FFF, né? Então é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, se você não tem conhecimento disso aqui, tá, pessoal? Isso aqui já sei bem de cor aqui, porque é da lida aí, certo? Ok, então podemos usar estas cores configuradas aqui em todo o nosso projeto. Já posso também, já vou criar aqui um botão também, vou pôr btn desta forma, para a gente de executar, tá ali, e de executar, e vou colocar ele para a gente mover. Mover aqui vai ser para trazer o nosso menu, tá? Que vai fazer ali o nosso movimento. Então eu acho que já tem, já dá para, ou seja, eu não estou criando função, simplesmente eu vou setar ele já como false. Ok, bacana. Já temos um botão aí para a gente poder trabalhar depois. Vamos atribuir agora os nossos ícones à nossa janela, né? Para isso aí, vamos fazer o seguinte. Eis a questão. Estas coisas sempre a gente atribui a variável, né? Então eu vou colocar aqui nave, por exemplo, ícone ou icon. Vou colocar assim, ícone vai ser igual o que? Chamamos, primeiro a gente tem que importar o nosso foto image, então já vou colocar aqui, vou colocar from tkinter importa o que? Vamos ver se ele vai pegar aqui o nosso foto image. Isso aí, bacana, então já tem importado. Vamos atribuir, a gente precisa de passar o file name, que vai ser igual o que? No meu caso ali eu tenho o meu PNG, ou seja, o meu menu PNG. Caso você coloque o nome da sua imagem, tem que ser a da imagem, certo? Então aqui só vou mudar a variável aqui, o início. A gente vai ter um botão para fechar, então close. E aqui a gente vai ter a imagem principal. Então eu vou colocar ela diferente, assim, mg underscore f de foto. Ok, bacana. Vou colocar maiúsculo também para ficar bem visível ali. E aqui a gente tem o meu menu, né? Lá a gente tem, eu já deixei tudo bacana ali, ó. Close, que é o nome do nosso botão. E aqui vai ser o nosso, pode ser o nosso, o que eu coloquei aqui? Essa daqui, eu quero ela na, isso aqui, dev. Então vamos colocar aqui dev de developer. Ok, bacana. Então já temos aí imagens também para a gente trabalhar. Bacana, né? Agora a gente vai criar o nosso frame no topo ali para a gente poder trazer a nossa navbar. Ok, então frame pode ser assim, ó, top underscore frame, não pode? Tem tudo a ver, não tem? Ok, ele vai entrar no nosso tk ponto, presta atenção nisso aqui, tá, pessoal? Eu preciso de um frame, né? Então pego um frame, a gente precisa passar ele aonde? Ele vai entrar no meu app, não é isso? Que é o que está aqui. Observe minha janela que eu sempre uso root, mas neste caso eu vou usar app, porque eu já coloquei o nome do arquivo também de app, então faz sentido. Vamos usar as nossas background, né? Então o bg vai ser igual, a gente já configurou isso aí, né? Então eu chamo a minha variável cor, que é do nosso dicionário, observe aqui, e eu especifico aqui a cor que eu quero. Que cor que eu quero? Neste caso aí a gente tem lá nossa purple, né? Então vai ficar roxa ali, bacana. Agora eu preciso fazer, como eu disse aí no curso de tkinter, né? Ali que a gente está criando um projetinho, eu disse que a gente usa tanto o pack, a gente usa o
Place, a gente usa o grid, né, para localizar os nossos objetos na tela. Aqui eu já vou usar diferente, tá? Então eu vou usar aqui o ponto pack, tá bom? Ponto pack e façamos ok. Eu não preciso disso aqui e agora a gente especifica aonde a gente quer localizar ele. Neste caso aí, eu vou fazer desta... Opa, vou pagar aqui já de uma vez. Neste caso aí, eu vou colocar ele, que eu quero ele localizado no meu side, que é o lado o que? Como eu quero ele lá em cima, eu coloco topo aqui desta forma. Agora o preenchimento de cor que eu quero nele. Então fill o que? Vou colocar na minha janela, né? Isso eu quero tudo que está aí. Ponto, criamos aqui uma variável, podemos colocar na posição X, desta forma aí. Cuidado que isso aqui pode uma variável, tá, pessoal? A gente vai usar isso aí depois. Ok, beleza. Mas para que você não fique perdido, observe que o X minúsculo desta forma, a diferença, e o maiúsculo desta forma. Então, observou isso aí. Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, para que você faça correto, X maiúsculo. Ok. Vamos criar já um label também lá para a gente colocar lá em cima. Eu vou colocar assim, o que? Text, pode ser underscore, como vai ser lá da navbar, vamos pôr assim navbar, né? Tem tudo a ver, fica legal. Então vai ser igual a tk, pegamos aqui o label, né? Isso, ok. E vamos fazer o que? Eu preciso aqui, né? Como tá, eu quero ele lá em cima, a gente tem o nosso top frame. Observe aqui que agora eu quero ele no top frame, tá, pessoal? Porque é o lá do nosso navbar lá em cima. Colocamos aqui o que? Um text. Então o text vai ser igual o que? Qualquer coisa que você queira. Eu vou colocar assim, ó. O que eu ponho aí? Pode ser tkinter mesmo, só desta forma. Agora, eis a questão. Entra fonte, a gente pode fazer o seguinte. Tem uma muito bacana que se escreve extra o que? Condensed. Desta forma assim. Condensed. Está aí, perfeito. Colocamos o tamanho 15, eu já expliquei muito isso aí, vírgula. Podemos fazer o seguinte, colocar uma borda não, né? Mas a gente pode colocar um PG e aqui a gente manipula as cores que a gente já tem, né? Então eu já tenho a variável cor e aqui eu simplesmente vou passar a cor que eu quero. Você pode colocar a sua, então eu vou colocar a minha que eu configurei acima, saio, tá? Desta forma aí. Vamos colocar a cor da fonte, então é FG, desta forma. Eu vou colocar, por exemplo, white, né? Fica legal, não fica? Fica. Podemos colocar uma altura que é o height. O height dela pode ser 2, né? Para ela não ficar aquele trem exagerado lá em cima também. Podemos colocar também um padding no X de o que? Uns 20, para ele ficar bem mais lá na esquerda, né? Ok, beleza. Então temos aí. Vou fazer aqui só indentar esse código aqui, mais aqui. Isso aí, perfeito. Ok, bacana. Não esquecendo também de fazer o pack dele, né? Então, Ctrl V, vou fazer aqui mais acima. E aqui simplesmente a gente pede o ponto pack que faça o pack aonde? Vamos posicionar ele aonde? Observe, pessoal, que tem que ter atenção nisso aí. Como eu quero ele lá em cima, eu também coloco ele aqui no side, não é isso? Só que eu não quero no topo agora, eu quero que ele fica lá na minha direita, destacado lá. É topo? Sim, mas não lembra que o topo é dentro do formulário, tá? Já aqui eu quero ele dentro do meu frame, então o frame já não está mais referindo o formulário, tá? Então
presta atenção nisso aí, porque senão você não consegue posicionar ele aí. Então vou colocar simplesmente na direita, certo? Ok. Quer testar isso aí para ver se está verídico, e tá aí para nós ter Quinter ali. Perfeito. Ok, bacana. Então, simplesmente isso aí. Vamos implementando isso aí. Podemos colocar o banner para ficar bacana, que é aquela imagem que eu quero. Então, para isso aí, a gente já vai usar o Canvas, né? A gente pode usar ele aqui também. Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de variável. Então, eu já falei mesmo, o Canvas vai ser igual que a Canvas. Opa, aqui já entra maiúsculo, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, para não confundir a propriedade com variáveis, tá bom? Então, Canvas, ele já puxou aí para a gente e vamos posicionar ele no app. Tá, vírgula, podemos colocar uma altura, então width podemos colocar 400, porque a nossa janela é 400 também, então fica aí do mesmo tamanho, para não ficar aquele trem exagerado, né? Vou colocar também o height, né, que é a altura de 600, conforme a nossa janela, para ficar tudo encaixadinho, bacana. Então o nosso Canva vai receber o que? Um create, tá? Create o que? Image, para ele poder criar nossa imagem ali dentro. E aqui o específico 0,0. Entramos na propriedade Anchor, tá? Desta forma aí. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Que tem ela maiúsculo e tem minúsculo, tá? Então Anchor vai ser igual NW. Desta forma aí, tá legal. Podemos também colocar aqui. Não, pode deixar assim. Borda, não vai ficar legal se colocar a borda aí, mas pode deixar desta forma. A nossa image, vamos pegar, a imagem vai receber o que? O que a gente está aplicando aqui para nossa imagem? Observe aqui que é IMG F de foto. Já deixei desta forma para ficar bacana aí o entendimento, ok, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Já temos uma imagem. Vamos ver aqui, a gente não fez o pack dela, não vai dar nada, ok, bacana. Temos que fazer o pack dela, mas aqui também eu preciso especificar a minha imagem que eu estou carregando aqui, certo? Ok, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui banner, por exemplo, underscore texto que eu quero dele vai ser igual que vamos atribuir a um label tk label, passamos aqui a posição que eu quero ele no app, tá? Não esqueça disso, vírgula, é um pouquinho enjoado, mas tá valendo aí, né, pessoal? Para quem quer aprender, tem que ter a gente paga um preço por aquilo, né? Aqui você não paga nada, aprende gratuitamente se você tiver vontade. E por isso eu espero aí o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal. Então o texto é um texto que eu quero pôr bem embaixo, tipo no rodapé. A gente vai posicionar ele aí e vocês vão observar isso aí, tá? Então eu vou colocar assim, cursos, por exemplo, pode ser Python, né? Qualquer coisa, não tem problema. Vou dar aqui, aí agora eu vou colocar qualquer coisa, web, desta forma, vírgula, precisamos colocar a fonte. Então a fonte vai receber, eu posso pegar esta daqui, ó, que a gente colocou aqui, que é bacana. Então contra o C e aqui contra o V, já tem até o tamanho, eu vou deixar esse tamanho mesmo, vírgula, e vou colocar a cor. Então a cor, como a gente já tem, né, a gente já pode usar o nosso dicionário de cores, né? Então vou colocar a minha aqui, que já tá aí bacana. Ok, perfeito. Bom, eis a questão agora. Agora a gente precisa fazer o pack tanto deste texto como da nosso Canvas. Tá vendo aqui que a gente criou um Canvas e aqui a gente está criando o
texto dentro do Canvas. A gente já está atribuindo uma imagem no Canvas e agora eu preciso fazer o pack, né? Primeiro eu preciso fazer do meu texto, certo? Ponto place, place o que? Vamos posicionar ele na posição X, vai ser igual uns 140, creio que vai dar, e no Y a gente pode colocar o que? Uns 50 por aí afora. Eis a questão. A gente testa depois também. E agora vamos colocar o nosso canvas.pack. Vamos posicionar ele. Simplesmente chama a função. Não precisa passar nada aí. Por quê? Porque o nosso canvas está cobrindo todo o nosso formulário para que você entenda. Então, se eu colocar aqui x igual não sei o que, não vai adiantar nada, porque ele já está atribuindo todo o tamanho do nosso formulário. Olha aqui, ó, width 400, height 600. O que, que a gente passou aqui para nossa geometria da nossa aplicação? 400 por 600. Então, isso aí não tem sentido nenhum. Vamos verificar se está aí. Aí, já está aí. Ó, o nosso texto. Ah, não. O que eu coloquei aqui? Não, coloca uns 550 por aí afora. Vamos executar. E tá aí o nosso rodapé aqui. Temos uma imagem, temos um label aqui, uma navbar, né? E vamos colocar um menu. Vamos colocar um botão aqui. Clicou, ele faz o slide da esquerda para direita aqui, né? Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Dá para fazer muita coisa bacana aí, certo? Basta ter conhecimento. Já pronto aqui, eu também criei, né? Já atribuí o meu botão que vai fechar, né? Já tá ali. Eu vou dar algumas adiantadas aqui, porque coisa repetitiva assim já não é legal ficar aqui gravando, né, pessoal? Então, eu criei um botão, atribuir ele, né, no tk.button, porque ele é um botão. A gente inseriu lá no top frame, porque eu quero ir lá em cima, a imagem, tá, que é o nosso ícone. Observe aqui que a gente atribuiu as nossas variáveis, ó, observe aqui, certo? Ó, nave ícone. Então, tô passando ele aqui, cor, que eu já expliquei, o padding, border eu não quero nele. E este Active Background é quando eu clicar nele, eu quero que ele atribui a mesma cor do nosso navbar, para ele não dar aquela sombra branca ou outra cor qualquer. Então, assim que clicou, parece que nem clicou, certo? Ele só dá aquele relevo e pronto. Coloquei um comando aqui, none, para ele não dar erro, porque depois a gente vai criar uma função para poder trabalhar ali o nosso menu. Fez o pack dele, né? No caso aqui, eu usei o place, que já é diferente, mas eu já expliquei isso aí muito em vídeos, mas à frente no outro projeto nosso, eu explico isso aqui com mais detalhe. Coloquei aqui um label, tá certo? Para a gente poder trazer lá, né, o nosso menu, né, que a gente queira colocar lá. Também tá no frame, né, ou seja, tá no frame, inserir ele no app, que é da nossa aplicação. Aqui a cor, a largura, a altura, aqui já é o place dele, coloquei ele desta forma. No X é igual menos 300, Y0. Coloquei o label aqui também, tá? Que vai trazer as nossas fontes. Tudo bacana. Então, isso aqui já está explicado demais aí no nossos projeto, né? Então, bacana. Vamos verificar isso aí. Então, se eu clicar aqui, vamos ver o que acontece. Já temos aí, bacana, e o nosso botão. Observe, quando eu clico, ele só dá ali o sinal de clicado, mas ele não dá aquela sombra, por exemplo, branca, né? Então tá perfeito aí, bacana. Vamos continuar. Precisamos criar aqui. Quando eu clicar nele aqui, ele me traz os meus
objeto, né? Ou seja, os meus labels aqui do que se refere, né? Ou seja, o nosso menu. Podemos fazer isso aí. Eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, y, que vai ser igual a 80, para a gente poder fazer cálculo da janela. Quando eu clicar ali, eu quero que ele faz aquele slide, né, da esquerda para a direita até no meio, por exemplo, da nossa imagem, né? Então, isso aqui vai ajudar no cálculo. Ok, vamos criar aqui uma opção, que é a gente vai criar um dicionário aqui de opções para a gente ter ali, porque a gente não vai trabalhar com banco de dados e nada. Isso aí, eu só estou aqui mesmo passando uma ideia de como cria uma janela bacaninha aí, só aí para provar alguns aí que critica tanto o Tkinter, né? Então vamos lá. Bacana. Vou criar aqui, por exemplo, vou colocar assim Java, que mais? Vírgula, né? Vamos colocar. Vamos pensar aqui o que a gente coloca nisso aqui. Eu não planejo nada para fazer. Vamos colocar. Vamos pôr assim, Python. O que mais que a gente coloca? Vamos dar aqui um Ctrl V. A gente pode colocar, por exemplo, páginas. Que mais? Ctrl V. Colocamos aqui. Que mais que a gente coloca? Vou pôr assim, ó, cursos. Que mais? Eventos. Coisa qualquer. Então temos aí a nossa lista, né, de opção. Agora vamos carregar isso aí também, né? Então, para que eu consiga carregar isso aí, eu preciso ter um label, né, para trazer estas opções. Ok, bom, bacana. Perfeito, né? Então vamos criar aqui um botão o botãozinho para a gente fechar, né? Se observar aqui, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Vamos executar para ver. Então observe que não tem nada, mas a gente já criou o nosso label que vai trazer aqui os nossos títulos aqui, né? Da nossa opção, da nossa lista. Já, ó, eu coloquei ela como um label, né? Ou seja, um frame, e atribuir o label nele, certo? Ok, bacana. Vamos colocar o botão, então, para quando eu clicar aqui, ele traz, né? Ele faz o slide aqui da direita para a esquerda, ou seja, da esquerda para a direita, e o botãozinho para mim clicar e ele fechar o nosso menu, certo? Então, vou colocar aqui, o que eu coloco aqui? Colocar assim, fechar mesmo, né? Underscore btn, tem tudo a ver? Não tem? Pode ser isso. Então, atribuímos ele no tk. Ele vai ser o nosso button, não é isso? Então, pronto aí. E vamos passar ele aonde? Agora eu não quero ele no app e nem no frame. Eu quero ele aonde? No nosso nave lateral, que é o frame que está ali saindo da esquerda para a direita. Presta atenção nisso aí, certo? E ele vai carregar o quê? O texto dele vai receber o nosso opção aqui, ó, que é isso aqui que a gente quer carregar dentro dele, não é isso? Então, já posso fazer desta forma. Eis a questão, para ele carregar isso aí também, eu vou precisar de fazer um loop, né? Ou seja, um for. Mas então não vou fazer isso aí agora. Não vou entrar nisso aqui. A gente pode fazer uma funçãozinha, né? Para fazer isso aí que fica melhor. Então vamos simplesmente atribuímos ele na lateral, né, isto, e vamos trazer a nossa imagem, né? A imagem é o botãozinho de fechar, que eu também já tenho ele aqui, ó, como nome close, né? Então vamos fazer isso aí. Abrimos aqui, certo, pessoal? Observe isso aí, tá? Vai ser igual a close, não é isto? Ponto, que é o nome do nosso ícone, não é isto? Só que qual é este ícone? A gente pode usar a nossa variável. Cadê ele? Que é este aqui, ó, contra o C, e passamos ele aqui contra o V. Ok.
precisamos também da cor, não é isso? Quando eu clicar nele, ele vai atribuir a cor da nossa navbar para ele não ficar aparecendo. É tipo assim eu dizer para ele que esconda, né? Mas a gente vai continuar implementando aqui. Então já buscamos a nossa imagem do xizinho lá para fechar. No meu caso aqui, certo? Vamos colocar a nossa BG, que é o background. A gente também já tem a nossa variável cor. Passamos aqui a minha cor. Pode ser qualquer cor que você queira colocar, mas presta atenção em atribuir elas aqui para que você não perca. Vou colocar isso aqui active, já está aqui já, ele já puxou aí para mim. É isto mesmo, eu vou colocar a nossa cor para ele poder atribuir a mesma cor, senão ele vai ficar marcado ali, certo? Então vou usar aqui também a nossa variável cor e passamos aqui ela desta forma, certo, pessoal? Então quando eu clicar, estas cores vai uma sobrepor a outra, só que são tudo da mesma cor, não vai fazer diferença nenhuma, certo? Vocês vão verificar isso aí depois. Vírgula, eu quero BD, que é borda, tá? Cuidado com isso aí, eu tô fazendo com calma para que vocês acompanha e consiga concluir isso aí, tá, pessoal? Porque tem muita gente que segue o meu canal e deixa alguns e-mails, tá errado isso, mas não é o jeito que eu explico, não é o jeito que eu faço, não é nada. Às vezes é um pouquinho de atenção. Se você não tiver paciência para acompanhar um vídeo do início ao final e tentar ali sacar o erro que você tenha, então complica isso aí, tá, pessoal? Já vou colocar um comando aqui também, que a gente pode usar o mesmo, né? Então vamos pôr aqui command, que vai receber, no caso aqui eu vou deixar como none, para ele não dar erro, tá, pessoal? Na hora que a gente executar aqui, vamos fazer o pack dele, então. Então qual é? btn, não é isto? Ou seja, aqui fechar, né, que tem tudo a ver, então já deixei desta forma. Vamos fazer o place dele, vamos colocar, por exemplo, no X vai ser igual, como eu quero ele lá, vai ser uns 250 por aí afora. Vírgula, e o Y a gente coloca, o que? Uns 10 mais ou menos, creio que vai ficar bom. Bom, não sei, né? Só testando para ver. Vamos verificar isso aí, mas é que não adianta, porque a gente tem que criar a função aqui, ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso for para ele poder percorrer cada label desse, né? Cada objeto desse para fazer o display aqui. Então vamos fazer isso aí, né? Ok. Beleza, temos a nossa opção. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um for, né? E in o que? Range, que é o ao redor de que passamos aqui desta forma. Eu tô dizendo aqui, ó, for e in range, ao redor de que? Da minha lista de opções. Então preciso fazer esta contagem: 1, 2, 3, 4, 5. Então ao redor de 5, resultado que eu tenho ali, labels, objeto, para que você entenda melhor. Então eu preciso fazer o que? Eis a questão agora. Como vai ser na execução do botão, eu vou pegar aqui, eu vou transformar aquela imagem, certo? Do nosso menuzinho lá, entre aspas, num botão de clicável. Vamos dizer assim, não tem aí nas outras linguagens que a gente cria o evento lá on click? Eis a questão mais ou menos desse jeito para que você entenda, tá? Então vou chamar aqui
um botão e vamos fazer o seguinte, eis a questão. Eu preciso dizer que está no meu, no meu frame, né? Lá na nave lateral, não é isso? Vamos carregar o que? A gente está fazendo esse for para trazer a nossa lista de opção, não é isso? Então o text vai receber o que? A nossa opção, certo? Na posição I, não é isso? Por quê? Porque eu estou percorrendo todos os meus 5 labels e eu quero trazer a opção, certo? Ou seja, o resultado daquela opção, né? Ok, bacana. Vamos continuar. Agora vem a questão de fonte e essas coisas tudo. Então, como a gente já tem por aqui afora, deixa eu ver aqui. Vou pegar isto aqui contra o C, vou vir aqui abaixo, aonde a gente estava, aqui contra o V. Eu posso deixar esta mesmo. A gente vai precisar de BG, background. Eu poderia ter copiado isto aqui, Ctrl C. Vamos aqui, aonde? Aqui, contra o V, só que tem vírgula aqui. Pode ser isso aqui mesmo? Pode, para ela poder, na hora que ela fazer o slide, ela ocupar a mesma cor, para não ficar aquela coisa horrível lá, né? Neste caso aí também eu vou colocar este active aqui, cadê a gente tem aqui, contra o C, vou vir aqui contra o V, só vou intentar isso aqui mais ou menos aqui. Na experiência aí do dia a dia, eu creio que aqui vai ser a indentação correta para ele. Então, aqui agora eu já não quero passar isso aqui. Por quê? Porque quando ele fazer o slide, eu quero que ele atribua o meu formulário para que vocês entendam. Então, a gente colocou a cor como uma cor, um gray, né? Que é tipo ali, ele vai abrir, vai fazer o slide, vai carregar a cor como se fosse um modal. Tá? A gente vai, vocês vão entender isso aí bacaninha ali a hora que a gente fazer a execução. Então eu passo aqui, né? Vai ser igual entre aspas simples, coloco aqui gray, ou seja, gray 30, tá? Desta forma aí. E agora vem a questão de borda. Borda eu quero? Não, né? Então deixo como 0. E aqui fecha este parênteses por aqui afora. Eis a questão agora, a gente já pode fazer o place dele desde aqui, tá? Então aqui eu saio, coloco aqui o place, vamos posicionar ele aonde? Vamos colocar aqui que no X vai ser igual uns 25, no Y a gente pode fazer o seguinte, como aqui a gente atribuiu 80, né? Digamos aqui 80 pixels, a gente pode pegar esta posição. Então, vou fazer o seguinte, eu não preciso fazer multiplicação e nem divisão nela, porque ele já vai ocupar 80%, certo? Então, eis a questão, a gente pode fazer isso aqui, onde a gente está. Então, eu digo aqui que meu y vai receber a minha variável y desta forma aí. Ok, perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esta variável, assim que ela for chamada aqui, vamos fazer aqui, eu vou criar outra aqui que vai ajudar nisso aí. Então o meu y, a partir daí ele vai receber mais igual desta forma a 40. Ok, então ele vai cortar estes 80 aqui, para que você entenda. Eu não preciso colocar aqui dividido, por exemplo, né? Fazer cálculo de divisão e nada aqui. Eu já jogo ele aqui dizendo que ele vai pegar este resultado de 80, na execução ele me joga para 40. Então ele vai ocupar mais ou menos a metade da nossa tela. Ok, perfeito. Só que não esquecendo que isso aqui faz parte da nossa do nosso for aqui. Ok, bacana, pessoal. Então basicamente é isso aí, passando o código aqui
devagar aqui para vocês verem. Então, basicamente é isso aí, certo? Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar o nosso comando aqui para a gente poder trabalhar ele. Se a gente executar, vamos executar, não vai ter nada ainda, né? Porque a gente precisa, quando clicar aqui, ele ter o nosso, obedecer o nosso comando aqui, nossa função, né? Então, essa função aqui, eu já posso colocar um nome para ela. Eu vou colocar, por exemplo, o que eu ponho aqui? Eu vou pôr, o quê? O que a gente põe aqui, pessoal? Trocar? Pode ser Ctrl C. Vamos aqui no de baixo também, Ctrl V. É porque quando eu clicar ele vai trocar o efeito aí, né? Então vamos criar esta função. Eu posso criá-la logo aqui em cima aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o nosso formulário, aqui. Pode ser aqui depois da imagem. Então vou colocar aqui def o que? Ctrl o V. Vamos fazer o seguinte, então. Eis a questão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar meu botão, né? Cadê ele, ó? Aqui deu até certo, né? Eu coloquei que trocar poderia ser mover, né? Que aí fazia sentido. Mas tá bom aí, não tem perigo nenhum. Se você é um iniciante, é bom colocar aqui o nome do botão como... Fica à vontade, tá, pessoal? Só que eu preciso passar este botão, como ele está aqui jogado aqui como falso, eu preciso colocar ele como global para mim ter um acesso a ele, tá? Deixa eu só dar espaço aqui e vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui global desta forma aí. Correto aí. E agora a gente faz a verificação. If, se o meu botão, que é este aí, né? Meu botão mover is through, né? Isso significa que ele está sendo clicado ou ativado. Vamos lá então pegar um for o que? X in o que? Agora a gente precisa percorrer um range de que? Vamos colocar do nosso slide. Vamos pôr aí uns 300 por aí afora. Ok. Então, eis a questão. A gente simplesmente carrega a nossa nave, não é isso? A nossa nave lateral que vai sair da esquerda para a direita com a nossa lista de opção ali, né? Que a gente explicou muito isso daí. Então, pede ele para fazer o carregamento. Então ele vai se posicionar o place dele. A gente vai puxar o que? O X vai receber o que? Como a gente tem a variável que a gente criou lá, a gente já pode usar ela também, né? Então o X vai receber menos X, não é isto? A gente tem ela, eis a questão. Isso aí, bacana. Então, neste caso aqui, eu posso jogar o meu y também. Como a gente tem um valor dele lá também, jogo ele para zero. Que aí ele abre, pum, fecha, não é isso? Então, cai tudo para zero aqui. Agora eu preciso especificar que o meu top frame, né, que é o frame, eu preciso atualizar ele, né? Então faço aqui um update simplesmente desta forma. Agora a gente precisa também atualizar, certo? Tudo que a gente tem lá, o nosso banner, o nosso label, o nosso frame, tudo isso aí tem que ser tipo assim, reativado novamente. A gente criou um banner, não é isso? Que é o nosso texto, já deixei desta forma. Ponto config, vamos configurar ele novamente para ele poder trazer tudo. Então, o foreground dele vai receber a mesma cor que a gente tem. Já tem a nossa cor e eu vou passar aqui a cor que eu especifiquei. Purp, que é ali um roxo bacaninha, certo? Que é do mesmo da nossa nave bar. Precisamos do nosso texto também da nave. Opa, o texto, né, da nossa nave bar, se eu não me engano, é isso aí mesmo que tá aqui. E também façamos a mesma coisa. Eu poderia ter copiado para não ficar aqui copiando.
que vai receber tudo isso também. Então, já que tem aqui da primeira, por que não copiar? Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, Ctrl o C, vou aqui, Ctrl V, V e V. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar então o nosso banner, o nosso label, né? Isso a gente precisa do nosso top frame, precisa ser atualizado, ou seja, configurado novamente, porque assim que ele atualizar aqui o top frame, ele atualiza com todas as cores para que ali a nossa nave bar fica visível, né? Depois disso aí a gente precisa do nosso app também, precisa configurar ele, e também o nosso botão, não pode esquecer que é o nosso btn o que e mover, não é isso? Desta forma aí, ok. Else, caso contrário, também preciso fazer o seguinte, else contra o, ou seja, dois pontos, for o que podemos colocar x in o que range novamente. Podemos passar aqui 300 desta forma e nesta posição 0 desta forma, dois pontos, e vamos dizer aqui que o nosso nave lateral, assim que eu fechar, não é isso? Ele vai receber, ou seja, ele vai fazer o display para a gente, né? Então, nada melhor, se eu não me engano, é isso mesmo, lateral vai receber, ele vai posicionar no nosso formulário, para que vocês entendam, só que aqui eu estou passando 300, né? Como ele está sendo carregado e depois reativado, eu ponho aqui o valor de menos, senão ele não vai fazer aí, né, o que a gente está pedindo. Ok, e aí recarrega, né? Faz o for aqui novamente, bum, 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 configurou, ele carrega. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele o place, vamos posicionar ele então. Aí entra a questão, eu posso colocar que o x vai receber o mesmo da nossa variável x e o y também. Não vou falar isso aqui porque a gente já explicou, né, anterior. Observe aqui embaixo que a gente tem, ó, a nossa y e a gente tem ela aqui atualizando. Aqui eu criei a x, né, e estamos manipulando ela aqui. Então a x vai receber x, y, y. Ok, só que como eu passei ela aqui na posição 0 e a nossa variável x, eu vou deixá-la aqui 0 novamente. Desta forma, vamos pedir o nosso frame, né, para que atualize. Então, ponto update. Opa, vamos pôr aqui update. Atualizamos. E também pedimos aqui que o nosso botão, então, btn mover, que também ele passa agora o valor de true, né? Ele tem que ativar. Ok. Será que isso funciona? A gente já atribuiu, né? Aqui nos nossos comandos. Ok. Vamos executar essa bagaça. Vamos ver, não deu erro nenhum. Cliquei e tá aí, bacana. Ok, beleza. Ao nosso botão aqui, cliquei, retornou aí pra gente, pessoal. Então, basicamente é isso aí. Opa, ele deu um erro aqui de menos FG. O que que ele disse aqui? Deixa eu verificar aqui. Então, se observar, vamos ver que eu já vi o erro qual é. Ó, ele nem aceitou aqui agora. Deixa eu rodar novamente. Observe, clicou, né? Fechou, mas se eu clicar novamente, ó, ele vai e retorna. Por quê? Porque o nosso BG aqui está sobrepondo, né? Então, o que que é? Ó, o FG, que é foreground, né? Ok, do primeiro, porque eu quero que o meu banner
ele seja configurado desta forma. Só que aqui, como a gente copiou daqui, eu esqueci de mudar. Aqui ele já atribui o BG, que é o background, então ele vai ficar da mesma cor, certo? Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, passamos aqui, aqui e o nosso botão também. Vamos executar novamente, clicou, ok, clicou, não, tá com um erro aqui de que? Deixa eu verificar. O erro é simplesmente por dois motivos. Vamos verificar aqui. Ah, já achei aqui também. Por quê? Porque, eis a questão. Se a gente observar aqui, a gente não está setando o nosso botão como falso. A gente está atribuindo ele true, mas aqui ele tem que setar, né? E neste caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, como o nosso app é daquela forma, deixa eu verificar aqui. Eu dei um Ctrl Z para verificar direitinho para a gente entender. Então, setando aqui, o meu BG ele tem que ser, né, renovado novamente para a cor que a gente do nosso app, né? Senão ele vai ficar dando aquele impulso ali, né? E não é legal. Então a gente tem a nossa BG, que é a cor padrão, que foi Gray 30, não é isso? Então tampamos esta cor aqui para que vocês entendam. Eis a questão agora, o nosso botão aqui não é desta forma. A gente tem que setar ele para falso novamente. Então, quando clicar, ele desativa e depois a gente clica para ele fechar. Ok, bacana, vamos verificar. Vou aqui executar. Então, se a gente vir, clicou, ok, aqui fica clicável, né? Se a gente tivesse algum link aqui para criar outra janela, mas eu não vou fazer isso, a intenção é só isso aqui mesmo. Vou clicar para retornar, fechou. Aí agora perfeito, sim, bacana. Então, pessoal, basicamente isso aí. Dá para fazer muita coisa com o Tkinter, tá? Só falta aí conhecimento na ferramenta, na linguagem, mas por enquanto é só isso aqui, tá? É só mesmo aí atendendo pedidos de muito aí pelo e-mail, falando coisas que não faz muito sentido, beleza? Pessoal, então, para que vídeos como este aí, tá informativo, continua acontecendo aqui no nosso canal, te peço aí que deixa sua inscrição, seu joinha e divulga aí nas suas redes sociais, tá bem? Eu vou passar o código aqui por inteiro para que vocês confiram, né? Então, esta biblioteca aqui, às vezes ela importa sozinho quando a gente dá contra barra de espaço, mas ela não vai precisar. Então importamos as nossas bibliotecas, colocamos aqui a configuração, né, de geometria, o ícone, criamos aqui o nosso botão para a gente manipular ele, criamos aqui o nosso dicionário de cores, criamos aqui as nossas imagens, né, para a gente carregar nossas imagens, criamos a nossa função, né, para fazer o display ali, a gente criou, né, o nosso frame, né, do topo, a gente criou, né, o nosso label lá com o nome Tkinter, que é este aqui, ó. Então o top frame é este aqui com a nossa navbar aqui, ó, Tkinter, que é este label aqui. A gente criou, né, o nosso canvas para poder receber ele, criamos aqui o label, né, com o nosso nome abaixo aqui do nosso app, né, por exemplo aqui, ó, cursos Python Web, tá aqui, posicionamos ele, criamos o nosso botão, né, criamos aqui o frame lateral, que é este frame aqui, né? Quando a gente clica aqui, isso aqui é um frame. Dentro deste frame a gente tem um label e com a nossa lista de objetos aqui que a gente criou, né? Observe aqui a opção, aqui a gente posicionou o botão para fechar e aqui o nosso main loop. Pessoal,
Bacana, então, basicamente é isso aí. E a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.